Olá, sejam muito bem-vindos. Mais uma questão da UERJ de 2021, questão 24 de matemática. E o enunciado começa com o seguinte: a figura a seguir representa uma circunferência de centro O e raio 1. Isso aqui já é uma informação importante, né? Eu sei que o raio da circunferência mede 1. Não sei nem as unidades. Mede 1, ponto. Considere AC, que é essa reta aqui, esse segmento de reta, BD e PQ diâmetros. Isso significa que esses diâmetros, né, AC, BD e PQ, medem duas vezes o raio. 2, porque o raio é 1. Certo? Legal. Observe ainda que o ponto P pertence ao arco BC e o ponto R ao arco OD. OD? QD, né? Ou AD. Ah, não, tô falando besteira, né? Ao raio OD, tá. O ponto R pertence a esse raio OD aqui. Legal. O segmento QR, esse segmento, é paralelo ao segmento AC, que é esse aqui. Legal, é importante ser paralelo. Então, esse segmento aqui, eu posso até estender um pouquinho. Esses segmentos em que eu estou tracejando são paralelos. Alfa é uma medida do ângulo COP. Ok, então alfa é esse ângulo aqui. Sabendo que seno de 2α é igual a duas vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa, ele pergunta qual que é a área desse triângulo, essa área em verde aqui. Meu Deus, como é que a gente resolve isso aqui? Não é difícil, mas exige um pouquinho de conhecimento sobre trigonometria e a circunferência, né, os ângulos numa circunferência. Então, o que a gente vai fazer aqui é ir com bastante paciência tentar resolver esse exercício. Então, vamos lá. Eu quero calcular a área desse triângulo que está aqui. E o que eu tenho de informação? Eu sei que esse ângulo aqui é o ângulo alfa, né? Vou até reescrever aqui para ficar um pouquinho mais bonito. Assim. E essas retas aqui são paralelas. O que isso significa? Se eu lembrar lá do paralelismo, né? Eu tenho duas retas paralelas, traço uma reta concorrente. Se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui também é alfa. E esse aqui também, né? Lembram? Bom, isso significa que esse ângulo, se eu pensar nessa reta aqui como sendo minha reta concorrente às retas paralelas, esse ângulo aqui, ó, também tem que ser alfa. Ah, muito legal. E agora, veja o que eu tenho, né? Eu tenho, dê uma olhadinha, esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, muito bem definido, e esse triângulo separado aqui, que não é um triângulo retângulo, mas também é um outro triângulo muito bem definido. Então, o que eu posso pensar em fazer, que é o que eu vou fazer efetivamente, é calcular as áreas de cada um desses triângulos separadamente e somar. Eu vou chamar essa área aqui de área 1 e essa área aqui de área 2. E aí a área total do meu triângulo, que eu vou chamar de área T, a área triângulo, é a 1 mais a 2. Ok? Como é que a gente calcula a 1? Bom, para calcular a área de um triângulo, eu preciso saber quanto mede a altura. Perceba que a altura desse triângulo 1 é isso aqui, altura 1. E a base desse triângulo é essa medida aqui, base 1. Poxa, quanto vale essa altura aqui? Pensando nesse ângulo aqui, ó, eu lembro que a altura nada mais é do que a medida da hipotenusa vezes o seno do ângulo. Por quê, né? Se vocês lembrarem bem, o seno de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Certo? Isso significa que a medida do cateto oposto, que é essa roxinha, que é a altura desse triângulo 1, é justamente seno de alfa vezes a hipotenusa. Só que a hipotenusa, olha só, a hipotenusa é o próprio raio. E esse raio a gente tinha visto que ele vale 1.
O que isso significa? Agora eu vou escrever com um pouco mais de paciência. A altura 1 é igual ao seno de alfa vezes a hipotenusa. Só que a hipotenusa é 1. Então, a altura é só o seno de alfa. Tudo bem? Legal. Sabendo disso, quanto é a base? Poxa, é só pensar do mesmo jeito. Só que agora, ao invés de usar o seno, eu vou usar o cosseno. Por quê? O cosseno de um ângulo alfa é o cateto adjacente. O cateto adjacente a alfa, esse segmento de reta que eu fiz em azul, dividido também pela hipotenusa. Isso significa que o cateto adjacente, que é o em azul, que é a minha base, é cosseno de alfa vezes a hipotenusa. Só que cosseno de alfa vezes a hipotenusa, como a hipotenusa é 1, é só cosseno de alfa. Ou seja, a base 1 é cosseno de alfa vezes 1, que é cosseno de alfa. Portanto, se eu tenho agora a base e a altura do meu triângulo 1, eu consigo calcular a área 1, que é base 1 vezes altura 1 sobre 2, que é seno de alfa vezes cosseno de alfa sobre 2. Belezura? Legal. Isso é só o primeiro triângulo, né? Agora o segundo triângulo é um pouco estranho, né? Por quê? Aqui a gente não tem um triângulo retângulo, a gente tem um triângulo que tem ângulos que nenhum deles é 90 graus. Então eu preciso definir o que eu vou chamar de base, por exemplo, para que eu possa fazer as contas bonitinho. Então o que eu vou fazer? Eu penso em aproveitar medidas que eu já fiz. O que eu já sei sobre esse triângulo da direita? Eu sei essa medida aqui, ó, de azul escuro, tá vendo? Essa medida aí era o próprio H1. Era a altura que eu tinha definido do triângulo 1, que é o triângulo da esquerda. Então eu vou usar isso e vou definir esse comprimento aqui, que é o mesmo de H1, como sendo a minha base do triângulo da direita. Então a base 2 vai ser igual ao H1. E quanto era H1? Seno de alfa. Então a minha base do triângulo da direita vale seno de alfa. Se essa aqui é a minha base, o que é a minha altura? Minha altura, eu vou tentar fazer um pouco pontilhado assim, ó, é a distância em uma reta perpendicular da base até o ponto mais alto do triângulo. Então é essa distância aqui, certo? E quanto é essa distância? Baseando-me nesse ângulo que eu tenho aqui embaixo, e pensando nesse triângulo aqui, que eu vou desenhar um pouco diferente, aqui, ó, vou desenhar de azul claro, esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, que é um pouquinho mais útil para eu fazer essa conta, sabendo que esse ângulo aqui é o ângulo alfa, então esse aqui é o triângulo com que eu estou trabalhando agora, que é um triângulo retângulo. O que eu estou perguntando é quanto vale a base desse triângulo retângulo aqui, que é a altura do triângulo que eu tenho interesse. Isso aqui vale, perceba, né? Se essa aqui agora é minha hipotenusa, quanto vale o cosseno desse ângulo? Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é justamente esse cateto no qual eu estou interessado aqui embaixo, que é a altura própria, a altura 2, né? Dividido pela hipotenusa. Só que a hipotenusa é o próprio raio, que é 1. Então, a minha altura 2 vale cosseno de alfa. Então, H2 é cosseno de alfa. Assim, eu descubro que a minha área 2 vale B2 vezes H2 sobre 2, que é seno de alfa, cosseno de alfa sobre 2. Portanto,
a minha área do triângulo, que é a soma de A1 com A2, como o de cima é uma metade, o de baixo é outra metade do mesmo número, a minha área total é seno de alfa vezes cosseno de alfa. Só que o meu enunciado ainda me fala mais uma coisa. Ele me fala que o seno de 2α é igual a 2 vezes seno de alfa cosseno de alfa. Esse valor aqui, ó, entre parênteses, é a minha área do triângulo. Então, a área do triângulo pode ser reescrita como seno de 2α dividido por 2. Essa aqui é a minha resposta. Ficou meio feio esse quadrado que eu fiz. Que é a alternativa A. Beleza? Isso aqui é uma questão um pouco chata de resolver, mas ela não é muito complicada. Ela só exige um pouquinho de paciência e um pouquinho de visão geométrica. Certinho? Até mais.